Nasci pronto, vamos lá, vou botar aqui pra cena. Tá, corta pra mim já. Já Tá aparecendo já você. estamos na cena. Eu e você tá meio que Me dá um ok, me dá um ok. tá ok. Olá pessoal, imprevistos acontecem, aconteceu uma zica aqui e nossa plataforma de vídeo proprietária, que é a qual nós estamos usufruindo, resolveu trocar o link. Então, é, quem está no chat ainda aí já descobriu o link novo, faz o favor, compartilhe o link novo no chat antigo, tá? Para o pessoal voltar a assistir as palestras. De qualquer jeito, a gente já checou e já está listado ao vivo de novo lá no canal do FreeSol, na plataforma proprietária, entendeu? Como eu falei no início do evento, a nossa ambição é no ano seguinte, se tiver que ser tudo online, vai ser numa plataforma livre, tá? Embora não tenha grande alcance, a gente compensa com isso, com divulgação. Beleza? Bom, continuando o evento, vamos tocar para frente, pedimos desculpas. Falar desse cara é fácil. Né? Nosso grande amigo Cláudio Micélio de Farias, a gente chama de Claudinho, ou chama de Micélio, né? Ele vai falar de MicroPython, começando com Python para embarcados, né? Aí nessa palestra vamos apresentar o MicroPython MIT-licença como alternativa para desenvolvimento de aplicações IoT. MicroPython, interpretador de 8 bits para uma subnet de Python 3, subset de Python 3, que pode ser utilizado em diversas placas disponíveis hoje no mercado e que pode ajudar ao programador iniciante e ao nem tanto iniciante no desenvolvimento de aplicações embarcadas. Tá? Também. Com isso, aconteceu alguma coisa, Michele? Estou vendo você mexer ali. Eu estou meio congelado ou não? Estão me ouvindo? Você tá meio congelado. A gente tá te ouvindo. Mas estão me ouvindo? Aham. Tô congelado, peraí. Tá assim. Fazendo biquinho. Pronto, vê se agora melhorou. Foi? Então tá, gente. Murphy. Então, falar desse cara é fácil, do Micélio. A gente já falou aqui antes das outras. Ele começou comigo no Senai, uma aula do Marcílio, um moleque novo, graduação. E aí se tornou esse titã aí na UFRJ, um cara à frente de projetos sempre com a pegada humana, isso que é lindo, né? O robô submarino para coisa, a horta autossustentável robótica, sempre com essa pegada de ajudar a humanidade olhando para frente e priorizando sempre hardware e software livre. Hoje eu digo que o Miceli é um dos grandes nomes nacionais de software livre, principalmente na parte acadêmica, né? Eu não sei com quem eu estava conversando. Não, foi com o Júlio. Foi com o Júlio ontem. O Júlio, Cláudio Miceli, eu já ouvi esse nome. Eu falei, Miceli, realmente, mas eu já ouvi esse nome como referência no meio acadêmico, de outros grandes nomes, isso aqui. Realmente é um menino novo que já está nesse patamar aí, né, à frente desses grandes projetos. E vi sem barba, com cara de bebê, morando com a mamãe, né? E chorando, eu não vou conseguir me graduar, eu não vou conseguir passar nessa matéria, eu não vou conseguir fazer o mestrado, eu vou ser reprovado no mestrado, eu não vou conseguir um doutorado, vivia, gente. 2 da manhã, gente, não, sério, vai, cara, respira, você consegue, tu é o cara, não sei o que, você tem muita capacidade. É assim mesmo, o UFRJ puxa mesmo, cobra bastante dos alunos, os alunos serem proficientes no mercado. E tu tá no calibre, a gente ficava, né, amor? Aí, quer falar alguma coisa do Miceli? Com certeza, né?
Vai lá, vamos lá. Você Você só já se fala, é meu irmãozinho mais novo, sabe quanto eu amo ele de paixão, tem esse carinho especial por ele. Então, gente, com vocês, o grande Paulo Miceli. Gente, muitíssimo obrigado. Eu costumo falar que eu gosto muito do FreeSol, tem vários bons motivos para eu gostar do FreeSol. Cadu, me dá permissão aqui para eu compartilhar a tela. É muito legal, né? Tipo, tá no FreeSol. Eu costumo dizer que o FreeSol ele é tão legal que ele é perto do meu aniversário, né? Então, tipo assim, é sempre próximo do meu aniversário, então eu costumo dizer que ele é um presente para mim, né? E eu, tipo assim, né? É uma baita responsabilidade apresentar depois do Júlio e do Oli, né? Porque, nossa senhora, né? Tipo, os caras são incríveis, Cantini, né? Eu lembro do Cantini num dos primeiros Gnografs, assim, todo mundo apontando, caraca, aquele é o Cantini. Eu tive uma amiga minha que era da PUC, foi aluna do Cantini. Cara, eu tenho o livro do Júlio, sei lá, tipo, 5ª edição, 3ª edição. Uma coisa assim, hoje o livro do Júlio tá na 19ª, entendeu? Sei lá, tipo... E, tipo assim, falar, caraca, aquele é o Júlio, né? Tipo, porra... E ouvir as histórias do Oli, tipo assim, o Oli tem de experiência que eu tenho de vida praticamente, então assim, é muito legal. Então esse é o tipo de experiência que eu acredito. Eu acredito muito em coisas simples, né? Eu sempre tive muita pressa de aprender, muita pressa de acabar as coisas, mas eu acredito em coisas simples, né? Então eu acredito em compartilhar conhecimento, eu acredito em troca, eu acredito em companheirismo, né? Eu costumo dizer para os meus meninos, né, que a primeira coisa que a gente tem que ter é hospitalidade, né? Então, receber bem as pessoas, acho que isso é uma coisa que a comunidade de software livre tem. Acho que é mais importante do que você ser um cara técnico foda, é você ser uma boa pessoa e isso agrega, né? Eu sei que tá todo mundo perto do almoço, eu sei que tá todo mundo com fome, eu sei que tá todo mundo cansado já, né? Desde as 8 horas da manhã aqui com a gente, é um carinho imenso. Então, pode falar. Isso aí. Estão avisando que o seu áudio tá baixo. Tá, calma aí, deixa eu aumentar aqui o áudio. Aqui eu abaixei justamente pra não dar treta. Vê se aumentou, melhorou? Não, do seu microfone. Não, sim, microfone mesmo. Aumentei aqui, melhorou? Melhorou. Não, eu botei baixo porque eu tava achando que talvez eu pudesse estar compartilhando. Mas beleza, então, e eu comecei a fazer coisas na universidade, quando eu cheguei na universidade também isso, né, tipo assim, eu vi os meus professores como meus colegas e falei, caralho, fudeu, meu irmão, o que eu vou fazer, nessa bodega, né? E eu me lembro que na minha prova de professor, um dos meus professores, um dos caras dos avaliadores da banca fez uma pergunta que eu jamais vou esquecer, que é o seguinte, você fez o FRJ, o seu orientador é de mestrado do FRJ, o seu orientador de doutorado também é da UFRJ, e ele fez a pergunta que eu nunca esqueci, que é o seguinte, o que você faz que eles não podem fazer melhor do que você? E aquilo, tipo assim, na época eu lembro de ter dado alguma resposta, porque precisava responder, né, tava numa banca, mas, né, e aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, o que eu faço que eles não fazem, né? Então, tipo, isso foi uma coisa que me tocou, assim, eu falei, cara, eu sou um cara de fazer coisas, né? E eu comecei a me meter em projetos e fazer coisas, encontrar problemas e tentar consertar problemas reais. Talvez eu nunca me senti muito com esse perfil 100% da academia, mas eu sempre quis ajudar as pessoas a resolver problemas que tinham no mundo. E aí eu acabei caindo nesse mundo da internet das coisas, que a gente vai falar um pouquinho, de alguns dos projetos que eu trato aqui. Aí fui caindo um pouco no mundo da robótica, que é onde hoje eu tenho mais trabalho, né? Nesse mundo de inteligência artificial para robótica e para a internet das coisas de forma geral. E aí eu vou mostrar um pouquinho do que meu laboratório faz, né? Fazer um merchan no meu programa de pós-graduação. Então você que está assistindo, se você quer fazer mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro, procure o programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP. Então, sim, o merchan feito, né? Vamos partir aqui para palestra, porque para geral poder, né, depois almoçar. Então, eu quero que vocês também não me odeiem muito. Então, vamos lá. Vai ser curtinho. Espero que vocês não me odeiem, né? Mais do que a média, né? Para isso, eu deixo, né, quem tem aula comigo. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, eu falo do MicroPython, que são aplicações de internet das coisas no Python. Eu concordo em gênero, número e grau com o Oli. Acho o Python uma linguagem maravilhosa para você fazer tudo, né? E concordo em gênero, número e grau com
com o Júlio, né, que C é uma linguagem maravilhosamente rápida. Então, na verdade, né, essa versatilidade do Python me dá muito uma prototipagem muito rápida para fazer várias coisas e num cenário que eu vivo, isso é muito importante. Enquanto quando certas aplicações, principalmente robótica, quando eu preciso do detalhe final, do último arremate, provavelmente eu corro para C, mas eu vou mostrar alguns truques do que a gente faz. Então, a palestra é o seguinte: o que é IoT? Né? Quais são os desafios da IoT, principalmente a IoT aqui no Brasil? Desenvolvimento de software para IoT, é por isso que eu fui chamado para o programa que eu estou hoje, né? Para trabalhar o desenvolvimento de software em IoT, né? Engenharia de software. Né? Fala um pouquinho do MicroPython, de algumas placas e alguns exemplos. Né? Que são coisas que eu acho muito importantes. Então, o que é a internet das coisas ou Internet of Things? É o nome mais ridículo que você podia dar para qualquer coisa, né? Mas basicamente são sistemas eletromecânicos que são cada vez mais utilizados para monitorar fenômenos físicos. Ou seja, você tem aqui a tua casa, você quer monitorar a temperatura, você quer monitorar o ar-condicionado, você quer monitorar o teu banho, você quer monitorar o teu café. A gente já fez um sistema de internet das coisas que monitorava o café e mandava uma mensagem via Telegram pro meu celular, né? Que, em geral, estão alimentados por comunicação sem fio, mas isso não necessariamente é obrigatório. Então, como isso foi ficando cada vez mais barato, cada vez mais em conta, né? Esses sistemas foram ficando cada vez mais simples de você adquirir, né? E isso foi se popularizando. Então a gente está vendo que a internet das coisas ela está muito carregada por esses sistemas eletromecânicos. Hoje em dia é muito associado ao Arduino, Raspberry Pi, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Eu tenho diversas placas, eu gasto sempre por ano um dinheiro forte do meu laboratório para adquirir material. Então, e serve para os mais determinados. Falei de casa, mas isso pode ser utilizado na indústria, pode ser utilizado no campo. A gente ganhou uma competição nacional da Embrapa de IoT para a área do campo, né, para a área bovina. Isso pode ser usado no monitoramento de estruturas. Eu trabalho com uma equipe que é a Minerva Nautilus, né, que é o FRJ Nautilus, né, que é a equipe de submarinos autônomos da UFRJ, onde a gente usa dispositivos sensores para robôs submarinos autônomos embaixo d'água. E recentemente eu falei: Cláudio, tá fazendo submarino? Por que você não vem fazer foguete com a gente? Eu falei: não estou fazendo nada, né? Por que eu não vou fazer um foguete? Aí eu comecei a trabalhar com a Minerva Rockets, que é a equipe de competição de foguetes, e os caras são foda demais, eles são fantásticos. Assim, o pessoal da Nautilus, da Rockets, é bacaníssimo. E para aquecer o coração do Oli, recentemente eu fundei uma outra equipe de competição, que é o FRJ Analítica, né? Que é uma equipe de competição de ciência de dados, onde a gente prioritariamente faz trabalhos, problemas de modelagem, de análise de dados, de estatística, usando Python. E eles também são muito brabos, eles acabaram de ganhar mais um Dataton também. Então, assim, acho que a minha vida sempre foi moldada o seguinte, assim, olha, o que eu acho que na UFRJ está faltando e que eu possa ajudar a ocupar esse espaço, né? A ajudar e trazer. Então essa internet das coisas era uma das coisas, mas uma coisa mais mão na massa de como fazer, de qual é o mundo que eu vivo, qual é a minha experiência, né? E onde a gente vai e o que a gente tem feito. Né? Então a internet das coisas significa conexão de qualquer coisa, ou seja, qualquer dispositivo, teu celular, um sensor, a tua camisa, né, vendo que você está fedido, ou uma fazenda que é inteligente. A gente trabalha muito com fazendas inteligentes, trabalho muito com fazendas inteligentes, com monitoramento, né, de solo, esse tipo de coisa, a gente faz bastante, né? Em todo o tempo, ou seja, esse negócio tem que estar funcionando 100% do tempo e em qualquer lugar, estando conectado à internet, a qualquer hora. Então essas são as 3 dimensões, a qualquer hora, de qualquer coisa, em qualquer lugar. E aí deu ruim, né, galera? Porque, pensa o seguinte, né? Imagina a galera lá do software proprietário. Né? Então, tipo assim, você tem uma versão do Word, o Word 2003, se você abre no Word 2007, essa bodega quebra, se abriu no Office 365, quebrou mais ainda, se você abriu no que quer que seja, quebrou de novo. Então você tem uma treta, você tem um problema aí, né, um pouco sério, que só o software proprietário vai conseguir trazer para você, né, que nada funciona com coisa alguma. Né? Então tudo quebra, e aí você fala, como é que a internet funciona? Como é que essas coisas vão dar certo? A internet funciona porque teve um grande acordo de cavalheiros, né, que é a definição de protocolos, ou seja, uma definição de trocas de mensagens e de regras comuns para todo mundo. E isso é muito parecido com o que a gente faz com o software livre. Né? Só que em termos de troca de mensagens, o software livre faz isso com formatos, com padrões, com código, com ideias. Então, tipo assim, mais nada natural do que a gente voltar para esse mundo de software livre para a gente criar o que a gente chama de um mundo inteligente. Um mundo onde os sensores vão monitorar, né?
onde os sensores vão monitorar, onde a gente vai ter dados em tempo real para trazer conforto e segurança. E aí, se você para refletir um bocadinho sobre isso, né, você fala, cara, mas se eu estou monitorando o tempo todo, eu posso cair numa distopia, né, meio huxleyiana, né, tipo assim, uma distopia meio orwelliana, né, 1984, onde eu sou monitorado 100% do tempo? Sim e não. A gente tem problemas associados a isso, sim, de coletar dados. Imagina, a tua camisa manda sinal, mas hoje você já tem esse problema com os celulares, né, uma coisa meio Minority Report. Então, como que a gente toma esses cuidados, né? São coisas que hoje a gente tem discutido cada vez mais. Mas a ideia é que você possa cobrir uma cidade com sensores para que esses sensores melhorem a qualidade de vida. Então, eu quero evitar incêndios, eu quero poder monitorar a floresta amazônica para evitar uma queimada, eu quero acabar com a poluição do mar. Assim, eu quero fazer com que um mergulhador não morra, então eu posso substituir certas funções por robô. Então eu costumo brincar que a minha grande ambição pessoal é que a gente caminhe não para Mad Max, mas para Star Trek, né? Uma sociedade que a gente avance tanto, né? E que ela seja tão automatizada que as pessoas possam se concentrar nas coisas que para elas são verdadeiramente importantes, né? Para elas vai fazer sentido e que as pessoas não precisem se preocupar com coisas assim, vai ter um acidente de carro, vou perder uma família, tive uma doença. Então, assim, como eu posso tornar a vida dessas pessoas melhor, né? Então, essas são as questões que eu trato, são as questões que eu imagino, são as coisas com quem eu gosto de trabalhar. E a gente acabou, como grupo, se envolvendo em várias iniciativas de combate à Covid, de monitoramento de hospitais, de monitoramento, né, com esses nossos algoritmos, com essas nossas ideias, né? Isso tudo porque a gente fala de indústria 4.0, que é muito mais do que uma fábrica inteligente, mas é você pensar a sociedade como um processo, né? E essa sociedade como um processo de você entender, né, que várias das coisas, dos problemas ambientais que a gente tem hoje, eles vêm da necessidade que a gente tem de produção em massa para o barateamento de certos produtos, né? Então, na verdade, essa nossa necessidade de produção em massa, ela é negativa, né? Porque ela desgasta a natureza, ela desgasta a nossa necessidade, as nossas necessidades, ela força um consumismo não real, né? Eu costumo brincar, tipo assim, o grande pecado que o Cadu fala pra mim, que ele fica, fiquei muito decepcionado contra você, foi quando eu comprei um MacBook, né? Ok, hoje, pra alegria do Cretil, eu já converti essa máquina com um Debian, instalei esse Debian esses dias, antes ele estava com o Ubuntu, botei um Debian com LXDE, porque eu gosto da LXDE, porque na final das contas eu só uso o browser e terminal mesmo, então não faz diferença qual interface gráfica eu uso, né? Mas a ideia é o seguinte, é uma máquina que já tem 9 anos de idade e se Deus quiser vai durar até uns 14 anos ou até que ela queime, porque eu não vou trocar essa bodega dessa máquina, porque eu não vou pagar de porra nenhuma. Mas então a sociedade força isso a gente. Então a revolução industrial, você poder entender a sociedade de tal forma que até mesmo a produção ela é especializada, ela é customizada para a tua necessidade e não para a necessidade da indústria. E o que permite isso? Essa internet onipresente em todos os dispositivos, coletando dados, os avanços da IA e da robótica, vou falar um pouquinho mais sobre IA, a redução do preço do tamanho de sensores, ou seja, hoje você consegue comprar um Raspberry Pi Pico por $5, né? Se você vai aqui e você consegue comprar um Raspberry Pi 0W por $10. É um computador inteiro, né, galera? Então, tipo assim, você consegue avançar e muitas das coisas que a gente faz hoje, elas não precisam, né, de recursos muito grandes, né? Então, um processador de texto, navegar na internet, com um Raspberry Pi de $30 você já consegue navegar na internet. Então, você tem um computador completo rodando Linux numa plaquinha, sei lá, extremamente barata, que você consegue comprar depois um teclado sem fio, um teclado USB e pôr para jogo, né? Então, assim, cada vez menos a gente precisa de recursos, os recursos estão mais pulverizados e as coisas estão avançando. Então, a própria noção de internet das coisas evoluiu nos últimos anos, né? A gente fala hoje muito no que a gente chama de Edge AI e IoT, e eu vou dizer o seguinte, é uma arquitetura moderna, a gente começou essa questão de internet das coisas, com uma coisa que a gente vê muito hoje nos tutoriais de Arduino e nos tutoriais de Raspberry Pi, você tem uma rede que coleta dados, que vai mandar para um elemento concentrador, né, que vai ser a ponte entre o sensor e a internet, que a gente vai chamar de Edge, né? Esse dispositivo tem um pouco mais de poder computacional, então aqui você pode imaginar como uma série de Arduinos, aqui como uns Raspberry Pis, isso aqui manda para uma nuvem qualquer para fazer processamento de dados. Então era uma fase onde você só coletava para uma aplicação, essa aplicação, por exemplo, estou monitorando a luz da minha casa,
essa aplicação mandava para um servidor e isso mandava para uma outra aplicação que ia cair no teu celular, por exemplo. A segunda fase foi essa fase de Shared Sensor, né, onde eu podia ter várias aplicações na mesma rede, eu podia estar coletando dados para diversas aplicações, e na verdade, mais do que isso, uma mesma medida tipo, uma medida de temperatura podia servir para várias aplicações simultaneamente. Né? A minha tese de doutorado foi nesse conceito de Shared Sensor Networks e como fazer com que as redes, principalmente em lugares ermos, elas ampliassem. Estou falando no caso de uma fazenda, para vocês terem uma noção, em 2017 eu estava orientando uma tese de mestrado na Colômbia, na Universidade Autônoma de Bucaramanga, e aí eu vou seguir o exemplo. O bom de você ter tido pessoas fodas antes de você para dar palestra é que você pode roubar os exemplos delas. E aí, tipo assim, tem toda essa coisa da galera lá, trocar umas ideias, muito, muito legal, foi uma experiência fantástica lá na Colômbia. E a gente virou pro candango, pro tio lá da fazenda e falou assim, olha, a gente vai dividir a sua fazenda em lotes e vai me sensoriar pedaços da tua fazenda e coletar esses dados e mandar para fora, né? Tipo, via redes celulares. Então, assim, a gente fez uma arquitetura bem bacana e agora a gente tem que pegar o conhecimento que vem do teu lote. Assim, era uma plantação de uma planta que precisava ser alagada e a gente perguntou pro tio lá, meu irmão, como é que a gente sabe que tá alagado o suficiente? Ele vira, quando a água bate no joelho. E se qualquer um de vocês já programou, sabe que o joelho do seu Zé lá, ele não é uma variável, não é um tipo de dados. Ou seja, naquele momento, assim, eu um pouco mais novo do que era agora, mas em português bem claro, já que a gente já abriu as porteiras, né? O meu cu trancou, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei o que fazer. Né? Mas isso foi um processo depois de entender que na verdade tinha um volume de água que era diferente. Então assim, foi todo um trabalho, né, de entender que aquela variável ali, aquele conceito da rede estava sendo trabalhado por diversas aplicações, que era irrigação, que era o controle de insumo. Então a gente fez um trabalho muito legal e hoje a gente chegou, né, numa fase que a gente chama de Sensor Cloud, que você tem decisões que são tomadas a nível dos sensores, né, decisões locais, que a gente já faz com os nossos Arduinos, decisões que os Arduinos não tomam, a gente joga para Edge, né, joga para os Raspberry Pis, né, fundamentando o exemplo, e decisões que você joga para a nuvem, e essas três decisões vão conviver. Isso é o que a gente chama de Sensor Cloud. E a gente já está, na verdade, numa quarta fase chamada Virtual Sensor Cloud. A Virtual uma rede que ela não existe, é uma rede chamada rede em camadas, que usa inteligência artificial para tomar as decisões, é o que a gente chama de arquitetura 6G para a internet das coisas, que é composta da nuvem, né? Aí pode ser um AWS, Google Cloud, botando nome por boi, né? O servidor da tua empresa, né? Uma Edge, um conjunto de dispositivos com um pouco mais de poder computacional, uns Raspberry Pis, um computador aqui no meio do caminho, e os sensores estão ficando boladões. Por que os sensores estão ficando boladões? Por causa desse conceito aqui de Tiny Machine Learning. TinyML é um conceito muito irado, né, que é aprendizado de máquina dentro das placas. Isso aqui é um Arduino Nano 33BLE Sense, né, que é uma placa que permite você usar um framework do Google, é o TensorFlow Lite Micro, né, dentro dele, que permite com que você programe modelos de aprendizado de máquina num sensor nativo. Ele custa $33, ele é relativamente caro, né, mas ele é muito bom. Né? $33 é caro porque o dólar, né? Tipo assim, com $33 você dá entrada num apartamento hoje em dia. Né? Mas é bacana, mas você consegue fazer isso com o ESP32 que você compra por 20 pratas no Mercado Livre. Esse aqui é um Arduino 7x30, H7x30, que é para você fazer visão computacional, ou seja, analisar imagens em tempo real com sensores na nuvem. Esse é um SparkFun Edge também, né? Aqui, ó, Powered by TensorFlow. Ou seja, tudo isso feito com C e Python para dentro. E um dos modelos dos livros que tratam sobre isso é o TinyML do Peter Varden. O Peter Varden, ele é um dos caras que desenvolveu o TensorFlow Lite Micro no Google, né? Ele dá palestras do canal dele do YouTube, mostra uns exemplos passo a passo e tem uns cursos muito legais na EDX trabalhando sobre Tiny Machine Learning, que, né, são muito legais para quem está querendo começar, e a gente está muito inserido nessa comunidade de Tiny Machine Learning, de querer mostrar, de querer mostrar o que a gente vem fazendo. Então isso aqui é muito legal, é um desenvolvimento dessa linha, e só que isso é caro, né, galera? Isso é caro. Então, quais são os desafios da IoT? A gente tem baixos recursos computacionais, né? Então, como é que eu tomo decisões? Como é que eu faço isso em tempo real? As técnicas tradicionais de machine learning são difíceis de ser aplicadas, por mais que a gente tenha recursos, né?
Como é que eu posso prever, então, o comportamento das aplicações? Eu estou monitorando e o ser humano é uma parada muito louca, bicho. Então, como é que eu garanto que as pessoas estão fazendo isso direito? Como é que eu garanto que o ser humano está trabalhando, né, fazendo uma parada que não que é legítimo, né, que é um comportamento legítimo? E como é que eu posso fazer, então, o que a gente chama? Como é que eu posso fazer com que as aplicações se ajudem? Um exemplo bem simples de integração. Isso eu tratei na minha tese de doutorado sobre alguns exemplos de integração. É o seguinte: eu tinha um ar-condicionado na minha sala. E aí, eu tinha assim, né? Qual é o efeito do ar-condicionado? A temperatura aumenta, o ar-condicionado abaixa até que fique numa temperatura que a gente considera de conforto, entre 20 e 23 graus. Né? Começa um incêndio, o que o ar-condicionado deveria fazer? Desligar, ligar o exaustor, né? Principalmente no ar-condicionado central. Né? Se o ar-condicionado é um ar-condicionado de parede, ele deveria simplesmente desligar. Mas assim, começou um incêndio, ele vai simplesmente, né, desligar, né? E como é que você percebe o incêndio? Por duas variáveis, temperatura e químico. Sensores químicos em geral são caros, muita gente trabalha só com temperatura. Então olha a situação, começou um incêndio, quando começa o foco do incêndio, você não tem dados o suficiente para saber que aquilo é um incêndio. O que o ar-condicionado faz? Aumentou a temperatura um pouquinho, o ar-condicionado aumenta a potência e baixa a temperatura da sala média. Então assim, o que acontece? Aumenta o fogo, aumenta a temperatura, o ar-condicionado baixa. Né? A não ser que você tenha um sensor químico e que muitas vezes você não tem isso, que você pega pela variação da temperatura, o ar-condicionado atrapalha você detectar que tem um incêndio. E aí você olha para essa parada e fala, fudeu, deu ruim. Porque eu não vou ficar sem ar-condicionado, porque Rio de Janeiro, né? Imagina você ficar sem ar-condicionado em Bangu, no verão. Você vai morrer, né? Então, se você não morre queimado, você morre assado. Então, a escolha é simples, né? Então, assim, como é que você trabalha essas questões? É claro que isso é uma brincadeira, é claro que isso aí, né, a gente vai estudar, mas esse é o problema. Isso acontece em alguns outros casos. A gente viu casos, assim, em rede elétrica, que é onde eu trabalhei o meu doutorado, né? Então, como é que eu posso fazer que essas coisas se ajudem? Então, como é que eu posso fazer isso com baixos recursos computacionais, tá? Então, isso, né, tipo assim, então a gente surgiu, né, esse campo de Time Machine Learning para justamente lidar com isso, para buscar adaptar algoritmos tradicionais para esse cenário, né, para trabalhar com isso, tentando trocar diversos nós da rede, entre cloud, coisa que a gente chama de cloud, edge, fog computing, que a gente pode gastar uma tarde inteira falando sobre isso, né? E fusão de dados, que é um outro conjunto de técnicas, que é justamente de processamento de sinal em sensores. E esse negócio é difícil para burro, né? Para você começar do zero e pegar e vou programar, vou entender, é muito legal, mas tem muita coisa pronta, né? Tem muita coisa bacana sendo feita. Tem duas perguntas. Manda bala. Tem duas perguntas. Pode mandá-la? Manda. As duas do DebXP. Diga. Como garantir que o avanço das coisas seja na direção de uma utopia e não de uma distopia? Será que só a empolgação com a tecnologia basta para que isso tudo seja usado para o bem e da humanidade? Nem um pouco. Olha só, eu trabalho, quando eu comecei a estudar sobre machine learning, sobre fusão de dados, sobre robótica, eu acabei caindo num curso de filosofia da Universidade de Edimburgo. Então eu cursei um curso de filosofia da Universidade de Edimburgo para poder entender os princípios de que a gente chama da ética da inteligência artificial. Né? Tem um livro muito legal da Kate O'Neill chamado Weapons of Math Destruction, ou seja, a tradução mais porca que eu posso dar é armas seria uma brincadeira entre armas de destruição de massa, né, mas armas de destruição matemáticas em massa. Né? Então, assim, a ideia seria o seguinte, né, que se você não toma cuidado, esses algoritmos vão se virar contra você. Né? Esses algoritmos, não que assim, Skynet, não, mas eles podem virar armas de opressão. Então, como proteger a sociedade disso? A sociedade tem que ter uma noção dessa tecnologia que está circundante. Né? Como assim uma noção da tecnologia? Todo mundo vai ter que programar? Não necessariamente. Mas você tem que entender o que é um programa e como essas decisões são tomadas, para que você não seja pego de calças curtas. Né? É a mesma coisa que a gente fala de educação financeira. Se você não entende educação financeira, você vai se ferrar na sociedade atual. As pessoas vão te usar. Né? Tipo assim, você tem que ter uma educação financeira, a gente vai ter que ter uma educação tecnológica, para que a gente possa olhar o seguinte, olha, meu amigo, isso que você está fazendo, isso está errado, tá? Eu acho também que a comunidade de computação ela tem que assumir um pouco a responsabilidade para si, de olhar e falar, meu amigo, isso aqui está errado, isso aqui é palhaçada, isso aqui você não pode fazer, isso aqui está errado. Quando a gente trabalha com software livre, a gente tem muito essa sensação, essa questão da nossa liberdade, ela vai muito além,
né, da questão de simplesmente de você ser vigiado, mas do direito que as pessoas têm às suas informações, aos seus dados, a como trabalhar. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente discutir num evento de software livre o que significa ser livre, o que significa discutir uma sociedade que é livre, uma sociedade onde os seus dados... Todo mundo gosta que o Facebook dê pra gente a propaganda certinha, que o Google... Mas se isso vier à custa da nossa liberdade, como fazer isso, né? Então, tipo, todo mundo gosta que o Netflix dê pra gente o melhor filme. Mas, pô, será que a custa dos nossos filmes? Não tô dizendo assim, acabe com o Netflix do demônio, né? Tipo assim, demônio Netflix. Mas a gente tem que ter um pensamento um pouco mais evoluído. Beleza, como é que ele pode provar que não tá usando esses dados? Como é que ele pode provar que não está vendendo esses dados? Por exemplo, uma coisa que você pode parar de fazer é parar de usar o Google Chrome. Cara, eu fui um grande entusiasta do Chrome OS. Eu achava a ideia do Chrome OS maravilhosa. Um sistema operacional de baixo custo que as pessoas poderiam entrar na internet e a internet prover recursos, como por exemplo o Google Colab. É maravilhoso, mas o Chrome tem um estudo recente que mostra que o Chrome compartilha 10 vezes mais informação que o Safari. E o Safari compartilha com a Apple, meu amigo, com a Apple. Então, assim... Tem ações que a gente vai ter que tomar ao longo dos próximos anos, que a gente vai ter que realmente evangelizar as pessoas. Não é nem a questão só de você ser chato, mas de você dizer, galera, olha só, temos que pensar. Isso não pode ser assim do jeito que está sendo. Do jeito que está sendo, você vai lidar com empresas que vão usar a IA e a robótica para gerar lucro ao invés de pessoas, né? Não é razoável o Jeff Bezos ter 130 bilhões de dólares para ele trabalhar e os funcionários deles precisarem de food stamps, né? de tickets para comer que vem do governo porque ele não paga o suficiente. Meu amigo, vai se fuder, né? Desculpa, mas a ideia é justamente essa. Então, assim, é uma vigilância constante. A liberdade, ela não é uma garantia, ela é um processo de vigilância e a gente tem que estar vigilante. A gente como computação e a gente como sociedade. Acho que isso responde. Cadu, manda a próxima. Eu caí? Alô? Não, você não caiu, calma. É que a gente fica fazendo nos bastidores 1 milhão de coisas. Eu sei. Também do DebXP, né? Como garantir que esses benefícios sejam, de fato, para a humanidade como um todo, e não só para poucos privilegiados. Assim, existem duas correntes de pensamento filosóficas sobre isso. Tem uma corrente de pensamento que prega que o que surge de tecnologia, ela vem para uma classe mais abastada, mas ela se espalha para as classes menos abastadas, e o que a gente observa é isso de fato, toda a tecnologia sempre começa num nicho mais rico e ela se alastra, né? Mas tem uma outra corrente que diz o seguinte, né? Que, tipo assim, se a gente não toma cuidado, a tecnologia substitui o trabalho do homem que está na camada mais baixa. E aí esse cara, tipo assim, pode ser simplesmente esquecido. Então, assim, volto na primeira pergunta. Isso é vigilância, né? Então, assim, por exemplo, nesse caso de pandemia, um aluno que não tinha acesso à internet, ele não consegue estudar. Aí a pergunta que você deve se fazer em casa é o seguinte: por que diabos esse cara não tem acesso à internet? Se hoje o acesso à internet ele não é um luxo como a gente pensava no começo dos anos 2000, quando eu comecei a estudar, mas algo que faz diferença no dia a dia do aluno. Por que todo aluno não tem acesso à internet? Por que um computador não faz parte do material didático que a gente vai prover para o aluno? Não precisa ser um grande computador, pode ser um Raspberry Pi, pode ser um kit, né? Eu bolei alguns kits, né, no começo da pandemia, o FRJ estava muito preocupado em dar o acesso aos alunos, né? E aí eu vou fazer uma meia-culpa no começo dos anos 2000, quando a Dilma sancionou a lei de acesso à informação, privilegiando o 3G, eu falei, puta que a pariu, mulher burra, né? O 3G é uma bosta, né? Tipo, a gente tinha que ter cabeado o Brasil todo, entupido de infraestrutura. Eu continuo achando o 3G uma bosta, mas eu entendi o quão rápido é que o 3G ele se impacta na vida das pessoas. Quando eu estava voltando para casa um dia, estava dando aula, né, e o motorista do ônibus estava assistindo um vídeo no YouTube usando um Nokia Asha de R$200 na época. Hoje você encontra sei lá, por R$80 no Mercado Livre, um celular desse, que tinha acesso à internet, um cliente para o YouTube. Então isso muda a vida das pessoas. Então, né, a democratização da tecnologia, ela não só deve ser um direito, como algo que a gente deve dizer. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter um MacBook, né, de $1.000, mas eu estou dizendo que todo mundo deve ter acesso à computação para que possa se desenvolver, para que possa trabalhar. Como o Oli falou, muita gente vai aprender computação na experimentação. Então você tem coisas como a linha do Raspberry Pi, que ele é feito para você experimentar. Por que a gente não está dando isso para as crianças? Por que a gente não consegue fazer? E é barato. Eu estou falando um Raspberry Pi Zero, para você acessar a internet e editar texto, é $10.
Né? Ah, Cláudio, e o que a gente mais tem aí é monitor fudido. Você liga esse negócio na TV, você dá um teclado pra criança, mas nego vai quebrar. Beleza, se quebrar vai ter $10, é barato de você consertar, é menos do que um livro didático. Né? Então, isso são coisas. O conhecimento, ele é uma construção. A cultura, ele é uma construção. A gente precisa criar essa cultura. Né? Então, isso faz direto com o meu próximo slide. Né? No Brasil, o que a gente precisa? A gente precisa aliar custo com flexibilidade, né? Essa versatilidade que o Oli tanto falou no cenário brasileiro, onde a gente tem diversos biomas com diversas características. Isso é muito importante, a gente precisa criar conhecimento. Não adianta simplesmente pegar software do gringo, botar aqui num componente, numa caixinha, sacudir, porque isso não gera conhecimento para cá, para o Brasil. Um dos maiores problemas que eu tinha na minha tese de doutorado é que eu tinha dados meteorológicos que eram referentes a uma linha de transmissão, só que esses dados eram da Califórnia, bicho, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Então, se eu aplicasse o mesmo algoritmo, a mesma tunagem de variáveis, não ia funcionar. Então, como eu crio o conhecimento para esse cenário que eu vivo? É muito importante ter o domínio. Se você não tem o domínio, alguém vai dominar por você. Então, a gente precisa ter um país que gera empresas, que gera soluções para dentro do nosso cenário. E o brasileiro também tem que entender assim, que o brasileiro gera coisa boa. Como o Júlio falou na palestra dele, é o quarto Unix. Né? Foi feito aqui. Eu me lembro de um projeto do NCE que era o Tropix. O NCE na década de 70 gerava hardware. Né? Era produtor de hardware. Então, assim, a gente mudou, mas a gente precisa criar. E tem muito programador bom brasileiro. Para vocês terem noção de como o programador brasileiro é bom, gambiarra já é um termo utilizado em Amsterdã de tanto programador brasileiro que tem lá em Amsterdã. Não que gambiarra seja o nosso motivo de orgulho, mas vocês entenderam. Cadu, tem mais alguma coisa? Tem mais perguntas sim. Também do Deb, né? Observando o quanto o software livre é atacado pelas corporações e pelos entusiastas de tecnologia, você não acha que questionamentos filosóficos de IA e de IoT não vão cair no mesmo descaso e desinformação? Ah, meu amigo, mas é que eu sou da porrada, né, galera? Eu não sou aqui do palavrinha, não. Tipo assim, o Cadu bem sabe, assim, que se é pra brigar, nós briga. Então eu acho que você tem que ter brincadeiras à parte, um diálogo muito forte mostrando para a população a sua necessidade. Ou como eu costumo dizer, você tem que explicar para as pessoas que ao você estar utilizando, né, que existem conceitos que vão além, né, do conhecimento. Então, eu estava conversando com um amigo meu que ele é de geografia, ele estava falando sobre dominação gringa e tudo, eu falei, cara, mas tu usa o Windows. E assim, tipo, você tá dando, tudo isso que você tá falando, você tá dando de graça pros caras. Ah, mas eu não sei usar outra coisa. Cara, mas o que você usa, né? Ou então, quando, tipo assim, tem uma experiência que eu fiz, né, que o computador da minha madrinha, ele rodava o Windows Vista. E essa foi uma das experiências mais traumáticas que eu já tive, né? Foi muito ruim. E aí um dia eu fiquei puto, depois de formatar aquela bosta pela terceira vez, eu botei o Ubuntu 12.04, que era uma versão estável que durava, sei lá, 4, 6 anos. Cara, eu não sei se, assim, ficou com o Ubuntu 12.04, tipo, durante anos sem eu precisar trocar, porque tudo que a minha madrinha usava era a impressora e o Chrome, né? E a gente conseguiu migrar ela para software livre, para ela foi igual. Então, isso, mostrar para as pessoas. Então, a gente tem que sair, tipo assim, eu falo que a academia, ela tem que sair um pouco de si mesma, né, de olhar para os seus próprios problemas, olhar para os problemas da sociedade e dizer o seguinte, meu amigo, eu posso resolver com essa solução aqui, é mais barato, é melhor, mas eu tenho que parar e te ensinar. A gente tem que perder também um pouco esse medo de ensinar as pessoas e achar o seguinte, né, eu tive uma ex que falava, Cláudio, mas você vai ensinar tudo para os teus alunos? Vou, a porra toda. Porque isso, inclusive, mais até do que eu sei. Vou procurar para ensinar esses filha da puta. E ainda mais numa universidade pública. Eu acho que todo conhecimento devia ser livre. Eu gravo as minhas aulas e coloco no YouTube. Cláudio, mas as suas aulas são uma bosta. São. Mas é a minha contribuição. Né? É a minha forma de ver o mundo. É como eu acho que pode ser. Pode ser que a minha aula ruim resolva o problema de alguém em 5 minutos. E se isso é possível, beleza, eu estou em paz. Beleza, eu fiz um papel. Né? Então, assim, essa curiosidade, esse ensino, isso é o nosso papel. É um papel de evangelismo, sim, de dizer o seguinte, olha, a gente está fazendo besteira. Olha, não usa o WhatsApp não, usa o Telegram, usa o Signal. Né? Tipo assim, Cláudio, mas tem muita gente que não vai migrar do WhatsApp. Beleza, mas tenta mostrar para as pessoas que tem vantagem. Né? Então, assim, isso é muito importante. Cadu, mais alguma coisa?
Vamos lá. Na realidade, o José Barbosa da Silva falou: parabéns pelo evento, professor Miceli, excelente palestra. Sim, é um elogio, na realidade. Valeu, pode Barbosa. tocar. Então vamos lá, né? Então surgiram várias soluções de software livre, que são plataformas a nível de infraestrutura, como o TinyOS, o Contic, o IoT.js, o OpenWSN. E aí, assim, para aquecer o coração de quem virou fã do JavaScript, eu, como óleo, tinha muito preconceito com JavaScript, né? Eu achava que JavaScript era uma linguagem de fazer gambiarra, mas a partir do momento que você tem o padrão ECMA e as pessoas passam a adotar, o JavaScript ele tem uma vantagem para IoT. Ele é uma linguagem orientada a evento, né? Como assim? O JavaScript funciona assim, você apertou um botão, eu executo um código. E a mesma coisa acontece para IoT. Então a gente vai ver muitas plataformas para IoT muito legais, né, que são feitas em JavaScript. E uma bem bacana para quem viu, né, Sessão da Tarde, filme dos anos 80, e sabe o que quer dizer o Johnny Five, que era um robozinho irado que passava na Sessão da Tarde. Tem o Johnny Five.js, que é uma plataforma JavaScript para você implementar código Arduino de forma um pouco similar com o que a gente vai fazer com o MicroPython. Algumas são a nível de serviço, como o Zerinf, mas o Zerinf eu acho uma bosta. Então eu não vou falar dele não. Tá? E o desenvolvimento de software para IoT normalmente não é trivial. Por quê? Porque ele é feito em arquiteturas ARM não triviais, tem uma certa curva de aprendizado, tudo feito em C, e são subdialetos do C a maior parte das vezes, eles não é C puro, né? Necessita de conhecimento de hardware. Eu vou dizer para vocês, a coisa para mim que foi mais difícil para aprender a programar Arduino nunca foi o Arduino nem programar, foi fazer a pinagem das placas na protoboard, porque eu tenho a capacidade de atenção de uma pera, então eu pinava tudo errado, né? Eu esquecia, não estava pensando nisso. Isso não está preparado para aprendizado de máquina, então eu vou contar um caso para vocês mais no final, né? Então você tem que refazer muitas coisas e você tem uma difícil interface para os protocolos novos, porque as pessoas não programam mais sistemas operacionais. Júlio de Deus, as pessoas não fazem sistemas operacionais na faculdade. Isso me parte o coração, né? Então, essas são coisas que a gente precisa voltar a praticar. Fazer pequenos sistemas operacionais, construir browsers, né? Para você saber a dificuldade de construir um browser. Então, isso faz com que as pessoas não tenham. Então, eu vi uma pilha de protocolos para IoT escrita pela Telecom Bretagne, que eu mostro na minha sala de aula, que a galera faz toda a pilha de protocolo de comunicação para IP num Arduino em C na unha. Isso é lindo, isso é lindo. Cláudio, você é um nerd. Eu sou nerd. Vocês estão vendo aqui? Até de camisa social eu tô hoje. Estou de bermuda, né? Que nem o William Bonner, mas estou de camisa social. Né? E aí vem o MicroPython. Sério. Fale. Vamos lá, mais perguntas. Tua palestra está bombando, mais perguntas. Lá, Bárbara Tosh. Doutor, você acha que um telecentro com GNU Linux ajudaria uma comunidade? É a favor dos Fab Labs? Cara, eu acho que um telecentro, ele devia estar que nem uma UPA, entendeu? Você tinha que entupir as pessoas de conhecimento. Né? Eu trabalhei, né, um pouco com a Prefeitura de Niterói, na época que o Cadu trabalhava com a Prefeitura de Niterói, e achava a ideia dos telecentros com GNU Linux bastante fantásticas, mas eu acho que não só telecentro que as pessoas têm que ter, mas você também tem que ter, né, tipo assim, dispositivos para as pessoas, dispositivos pessoais. As pessoas têm que perder o medo de usar o computador, porque isso também afasta, né? E assim, eu aprendi na minha vida, né, muitas vezes sendo o vilão da história, que o medo ele é fruto da ignorância. Né? Então só o conhecimento e o diálogo fazem com que a gente vença o medo. As pessoas têm muito medo de errar. Né? As pessoas têm muito medo de errar e elas jamais deveriam ter medo de errar. Elas deveriam entender que errar faz parte do processo. Como o Oli colocou brilhantemente, né? Você não está... errar é humano, faz parte do processo, faz parte da experimentação e a gente pune quem erra. Gente, isso é muito louco. Por quê? A gente pune quem erra, né? A gente devia ajudar a consertar. Então esse diálogo, esse contato, essa naturalização da tecnologia, isso faz muito parte. Né? Então, por exemplo, o que o Google está fazendo para roubar o espaço da Microsoft? Vocês sabiam que hoje o Google vende mais computadores do que a Apple nos Estados Unidos? Os computadores com Chrome OS, os Chromebooks, eles já superaram a Apple em número de vendas. Por quê? Porque o Google está apostando no setor educacional. Porque o Google é bonzinho, quer educar as crianças, desculpa o termo, mas teu cu. Né? O Google não quer educar as crianças, o Google quer criar uma base de pessoas que usam o Chrome OS e têm proficiência nas ferramentas do Google. Não tem almoço grátis não, galera. Não tem almoço grátis não. Então, se a gente quer gerar isso, a gente tem que gerar para as pessoas um ambiente onde elas possam se acostumar com software livre. Elas possam ver que elas usam software livre, né? O Linux já é o sistema operacional mais usado do mundo, tá no Android, mas o Android não é livre. Então, entende? Né? O Chrome OS é Linux, ele é um Gentoo.
mas ele também não é livre. Então, as pessoas se apropriaram disso. Então, tipo assim, as pessoas se apropriaram disso, né, desse conceito, mas eles não deram para... Usaram, é como o Cantini falou na palestra dele, o Windows deve ter essa base Unix por baixo, essa base Linux por baixo, e só a interface feia lá do Windows que atrapalha, né? Mas, assim, e como é que a gente faz com que isso seja livre? Como é que a gente retoma esse movimento pra gente? Então, isso vem da naturalização. Vem da naturalização. E a gente... Eu acho que é isso. Vamos lá. Não é uma pergunta. Cadu, diz pro Miceli que eu falei que esse cara é foda. Agradeça pela infra, que é ótima. Júlio Neves. Júlio, assim, eu estava falando pro Júlio, né, que, assim, cara, um elogio do Júlio vale mais que qualquer artigo que eu tenha publicado, né? Então, assim, cara, o Júlio é um dos meus ídolos, né? É um dos primeiros livros que eu deixei lá no laboratório, quando eu comecei a montar a biblioteca do laboratório. Isso foi uma coisa que eu sempre quis, né? Pegar os livros e montar e disponibilizar para os alunos. Eu nem sei, e foi o livro do Júlio, né? Um dos livros que eu comprei quando eu ainda estudava com o Cadu, então eu tenho esse livro já há muitos anos, assim, e, cara, só agradecer, só agradecer. Calma, que eu estava separando a pergunta. Só me dá um minuto. Agora tua palestra está gerando um monte de perguntas. Peraí. Pode, enquanto isso, pode falar, Júlio. Pois é, cara. Esse cara realmente, eu acho esse cara demais. E como professor, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para proibir um sistema operacional que não seja livre em universidades. Eu padeço muito com isso, eu espero que você compre essa briga. Não, espero não, tenho certeza que já comprou essa briga, mas a gente tem que fazer alarde com isso, arranjar um jeito de fazer alarde com isso. É isso que eu queria te dizer. Júlio, a gente fez no laboratório a coisa mais subversiva do mundo. A gente tem um monte de Mac e todos eles rodam Ubuntu há muitos anos, né? Porque tudo que a gente faz é livre, né? A gente ainda não migrou para Debian, que é uma vontade que eu tenho bastante, porque assim, não é segredo para ninguém que o Debian é o meu sistema operacional favorito. Eu acho que, assim, é aquela coisa, tipo assim, o que eu faço na vida? Gente, eu uso Firefox, eu uso LaTeX, eu programo, né? E, recentemente, uma das coisas mais tristes que eu tenho da minha vida recente é que eu gostei muito do VS Code, mas eu já encontrei uma alternativa livre, que é o VS Codium, que é uma recompilação do VS Code feita só com componentes livres, em que é bem legal, né? E é o que eu tenho usado nas minhas aulas. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que mostrar que o Linux ele é justamente essa ferramenta que vai deixar com que todo mundo use, né? E os install fast estão aí para ajudar a galera a instalar, a utilizar. E eu me lembro muito do caso do Murilo. O Murilo é um professor, se eu não me engano, da UFCG de Campo Grande, que ele fez física, fez mestrado junto comigo. Eu estava fazendo doutorado, estava fazendo mestrado. Ele só usava o Windows com MATLAB. Cara, eu instalei o Ubuntu na máquina dele, a máquina dele já era uma máquina mais velha. O cara se apaixonou e fez tudo no Ubuntu com Scilab. O Scilab é tipo um clone do MATLAB que funciona direito, né? E Octave e Python, tipo, cara... Então, assim, as pessoas têm que entender que elas conseguem fazer as coisas, né? E eu acho que esse tipo de evento, ele é muito, muito, muito bom. O curso de Ciência da Computação da FRJ, ele já usa um laboratório só com Linux já há alguns anos, né? Não tem, até para evitar questões de licença, né? E é o que eu sempre falo, é soberania. Como é que você deixa os dados do teu país em algo que você não tem domínio, né? Dados de pesquisa, né? Tipo, e aí eu vou ser um pouco chato, coisas que a gente faz errado. Tipo, você manda teu artigo por e-mail. Meu amigo, você tá bêbado. Ah, Cláudio, é muito conveniente. Eu sei que é muito conveniente, eu sei que é muito fácil. Mas é conhecimento, é propriedade intelectual do teu país. Apesar de eu achar que o conhecimento ele é livre, ele também tem que beneficiar primeiro o seu país, beneficiar a tua sociedade. E é isso que a gente tem que começar a bater, né? Eu acho que é uma briga diária, né? Tipo assim, cara, eu sou xiita, né? Sou muito sacaneado por causa disso, né? Tem algumas, eu experimentei vários sistemas operacionais para ver como eles são. Eu, consigo reconhecer os méritos do Windows, do Mac, do Chrome, né? Mas do ponto de vista como cidadão, a gente tem que tentar caminhar com o Linux e caminhar com sistemas operacionais de código aberto livres para que as pessoas possam estar utilizando, né? Fazer com que lembrar as empresas que elas também têm um papel social nisso. E aí fica para as empresas brasileiras. Se você hoje é empresário e está me ouvindo,
você tem uma responsabilidade social. Eu, como professor, tenho uma responsabilidade social. Quando tem uma crise, quando tem algo, eu não posso me esconder atrás do meu diploma. Eu tenho que dar a cara a tapa. Né? Eu acho que você tem que lidar com a situação, por mais que isso te canse, te quebre o espírito em dois, você tem que continuar lutando. Né? Mas você, empresário, também tem, e você, cidadão, tem que cobrar. Você tem que cobrar, você tem que cobrar. Você tem que cobrar. Ah, Cláudio, mas não dá para fazer tudo, né? Eu costumo dizer que eu sou um social-democrata, né? O que é um social-democrata? Eu costumo dizer que, tipo assim, é alguém que prega pelo bem público, mas entende de matemática. Então, como é que a gente faz essas coisas funcionarem, né? Dentro de uma sociedade que as pessoas têm bem-estar social, que as pessoas conseguem viver, têm dignidade. E eu acho que a soberania da tua própria informação é um começo. A gente vive uma sociedade da informação, né? Os dados são o novo petróleo. Então, como é que esse petróleo beneficia o próprio povo? Essa é uma discussão muito poderosa, né? E que vai muito além de IoT, vai além de IA, vai além de tudo, vai no próprio cerne do que significa a computação hoje em dia pra gente. Vamos lá, tem mais 2 perguntas aqui, vamos parar com as perguntas, porque só falta 10 minutos assim, e a gente já está bem aquém da grade. Vamos lá. Zero King que fez a pergunta, né? É possível o cenário atual do país, com a vinda do 5G, a implementação de soluções em smart cities com tecnologias livres, sem depender de soluções externas? Olha, eu sempre acho que sim, e que é uma questão de soberania. Então, hoje você tem muita coisa, como o Cantini falou, toda a infraestrutura de rede, ela já é Linux por definição, são projetos abertos que a gente está utilizando. É claro que tem customizações, tem trabalho em cima disso, mas a maior parte dele é aberto. E eu acho o seguinte, se é uma questão de soberania, a gente tem que desenvolver também. Então a gente não pode tirar o nosso corpo disso. A gente tem empresas maravilhosas. Eu trabalhei um tempo com o pessoal do IBGE. Eu acho que eu nunca encontrei um corpo de desenvolvedores que eu ficasse tão orgulhoso de ver o trabalho deles. Eles fazem um trabalho lindo, brilhante, e são 250 desenvolvedores para segurar esse país nas costas. A UFRJ tem, sei lá, 80 desenvolvedores. Então você tem um corpo de desenvolvedores extremamente talentosos que pode fazer diferença sim. O 5G ele é uma revolução em como a gente entende computação. Né? Eu falo muito isso nas minhas aulas, quem quiser, no meu curso de redes também está disponível, né? Vocês vão poder assistir eu falando besteira e falando piada e contando piada ruim. Mas é justamente o 5G ele vem para unificar essas tecnologias, ele é uma tecnologia, tem uma discussão geopolítica muito importante entre Estados Unidos e China com a implantação do 5G, a gente não pode ficar de fora. O Brasil, ele é uma potência geopolítica regional, a gente pode não estar grande no cenário mundial agora, mas a gente sempre foi e sempre vai ser grande. A gente não pode se ausentar dessas discussões. A gente tem que participar, a gente tem que estar, e sim, eu acredito que é possível. Que se não tiver alguma coisa, se eu tiver errado, é porque a gente tem que produzir. Já passou da hora. Manda, Cadu. Vamos lá, agora do Abarenque 3D. Para quem não conhece, é um cara de impressão 3D, de software livre, é um cara que tem curso sobre isso, como utilizar somente software livre para impressão 3D, como Rasgris, né? Vamos lá, doutor, cuido de um lab de informática escolar, os micros de mais de 10 anos. Vale a pena trocar todos por Raspberry? Depende. Tem micros de mais de 10 anos, por exemplo, tá? Eu vejo muito reciclagem de computadores nas mídias sociais, principalmente no YouTube, eu consumo muito vídeo, né? Então, inclusive, eu estava buscando alternativas ao YouTube, mas eu consumo muito. Né? Eu vi uma galera que pegou esses computadores de 10 anos atrás e transformou em clusters. Instalou versões do Linux, tipo Pup Linux, para a galera utilizar. Então, tipo assim, se você quer trabalhar com um sistema operacional mais novo, com as últimas tecnologias, talvez valha sim. Mas se você quer usar como laboratório de experimentação, se você não tem esse dinheiro de infraestrutura agora para trocar, mas essa máquina ainda dá caldo, pode usar. Essa máquina que eu estou usando aqui para fazer o streaming de vocês enquanto faço a palestra é uma máquina da própria FRJ, mas a minha máquina pessoal, ela vai fazer 9 anos e eu não vou trocar. Eu acho que eu não preciso trocar ela agora. Né? Eu tenho o Raspberry Pi 3 e ele está dando conta do recado. Eu não vou trocar. Né? A não ser que alguém queira me dar um Raspberry Pi 4, tô aceitando, meu aniversário está aí, fica a dica, né? Mas eu acho assim, tipo assim, se você quer mais poder computacional, o Raspberry Pi 4 ele é um computador muito bom. E ele é muito barato, se você acha que realmente já não está dando conta. Mas se você acha que o que a galera vai fazer é editar um texto, navegar na internet, coloca uma distro tipo um Linux Lit, coloca um Ubuntu, coloca um Debian com LXDE, põe um Antix, põe um Pup e segue o baile. E você vai dar muito caldo. Pra vocês terem noção, eu tenho até hoje um ThinkPad Pentium 3, 1.2 GHz com 512 MB de RAM, e ele está rodando Triskel
Triskel com LXDE. Só navegar na internet que ele dá uma engargalada, mas é mais culpa dos browsers atuais e das páginas atuais do que do próprio Triskel, porque LaTeX, eu dei aula de computação, orientação a objetos com Python nessa máquina e funcionou tudo direitinho. Então, galera, tem muito uso. As paradas ainda dão muito caldo. Tá bom? Cadu, tô só vendo a minha tela, preciso que você me dê um ok. Tá ok. Desculpa. Tá. É isso. Por enquanto é a última pergunta. Encerramento final, cara. Então, assim, MicroPython é um projeto que veio do Kickstarter. Alô, tá mudo. Tá mudo? Tô mudo? Ficou mudo. Como é que eu fiquei mudo? Alô? Não, ficou mudo o meu. Foi o meu. Desculpa. Beleza, vamos lá. Porra, quer me fuder. Então, assim, o MicroPython é um projeto que veio do Kickstarter. Ele não é o Python completo, ele é um subset, ou seja, um subconjunto do Python 3, mas que já veio com várias bibliotecas padrões implementadas como a Math, vários protocolos de IoT, de comunicação já implementados. Ele tem plugins para o VS Code e para o VS Codium, que é a versão livre do VS Code. Então, se você puder, dá preferência ao VS Codium e uma ideia própria chamada UPyCraft, que também tem licença MIT, e vários simuladores. O MicroPython é licenciado em MIT, na licença MIT, então é software livre, né? Poucos recursos, o suficiente para cair em 256K, né? E trabalhar com 16K de RAM. E você pode usar Assembly. E o que é legal de usar Assembly com o MicroPython? Todo mundo fala de aprendizado de máquina, vou fazer em Python, vou fazer em Julia. Julia é uma linguagem irada, né? Muito maneira para quem trabalha com a ciência de dados. Mas eu quero ver nego fazer machine learning em Assembly. E eu já tive que correr para o Assembly para fazer aprendizado de máquina. Eu tive que abrir um ASME e fazer as coisas em Assembly. Então, mais baixo nível que isso não dá não, galera. E olha só, vou te dizer que foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida, onde eu tive o meu metal testado, né? Então, olha só como é que é fácil acender um LED. Você importa uma biblioteca chamada PyB, que vem de Python Board, né? E você chama LED on. Acabou! Isso aí ligou um LED na placa com um comando, né? Você não precisa fazer mais nada do que isso, né? Vários protocolos e os simuladores. Esse aqui é o simulador do MicroPython. Se você vai na página do MicroPython, você tem uma board online para que você possa utilizar com vários exemplos já prontos para você ver o código e interagir com a plaquinha. Funciona com várias placas, com o ESP8266, que você pode comprar por, sei lá, R$25 no Mercado Livre. O ESP32, que funciona também por uns R$40 no Mercado Livre. O PyBoard, que custa os olhos da cara, eu não tenho dinheiro porque ele é cobrado em Libra, então não tem condição, né? E o LowPy, que é uma placa que trabalha com LoRaWAN, que é um protocolo de longa distância, né? Eu vou pular o código porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Quem quiser, manda mensagem para mim, né? Eu vou ter o maior prazer de ajudar. Eu fiz um mini curso que está disponível na web sobre ciência de dados que trabalha com essa questão, né? Então, a conclusão, o MicroPython é uma plataforma que é muito fácil de usar, com ótimo suporte a hardware. O Raspberry Pi 10 minutos. Tá, beleza. O Raspberry Pi Pico, ele tem isso, né? Ele já implanta ele direitinho, né? Já implanta. Então, se você comprou um Raspberry Pi Pico, que você consegue comprar hoje por uns R$50, você consegue fazer aprendizado de máquina e usando o MicroPython na placa do Raspberry Pi, né? Não recomendo, porque o Raspberry Pi, ele não necessariamente ele é 100% livre, mas ele é popular o bastante para ajudar nessa popularização, né? Tem ótimas interfaces, excelente documentação, tem os problemas de desempenho, mas se você precisa de velocidade, ou você vai usar em C, ou você vai usar em Assembly. E aí, boa sorte, né? Então, foi isso. Deixa eu só eu fechar aqui a minha tela, espero que vocês estejam vendo. Eu vou abrir aqui uma instância vou aqui parar de compartilhar a tela. Vou dar um ESC aqui. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Vou mostrar para vocês umas plaquinhas aqui que eu tenho aqui. Eu não consegui trazer tudo que eu tinha no laboratório para cá, mas para quem nunca viu, isso aqui é parafuso. Isso aqui é um Raspberry Pi Pico, né? Ele é pequenininho, olha o tamanho da minha mão, não que a minha mão seja, né? Mas ele é pequenininho, ele é meio dedo meu, né? Ele é 50 pratas, funciona. Esse aqui é um ESP32, ele também funciona com ESP32. Eu testei um Sonar aqui em casa. Funciona também com o Arduino, não todas as versões, mas com o Uno tem algumas implementações bacanas, né? E já que eu tenho mais 5 minutinhos, né, Cadu? 5 minutinhos, eu vou tentar aqui abrir uma instância aqui do Firefox, né? Torcer para que tudo dê certo. Eu sou um homem de fé, né? Para as pessoas de fé, abrem-se os caminhos, né? Então vamos lá.
Vamos lá, MicroPython. Python para microcontroladores. Use MicroPython online. Então aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês. MicroPython Unicorn. Então vamos lá, ver aqui o meu MicroPython. Então aqui, galera, aqui é o MicroPython. Eu posso escolher aqui um demo qualquer, como por exemplo, vou escolher aqui um demo de... de LEDs, né, bem simples. E olha assim, o programa, eu posso rodar o script, a interface demora um bocadinho, né? E aqui, olha os olhos piscando aqui, né? Aqui embaixo, funcionando. Código Python extremamente igual ao código Python que você roda na sua aulinha de comp. Tem vários recursos com Python aberto. A comunidade Python é uma das mais abertas hoje aqui no país para receber contribuição, para conversar com as pessoas. Joguei todos os meus parafusos no chão, né? Porque eu não tenho, tô aqui de bobeira, né? Então tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que é uma boa forma de você começar. Se você está com um pouquinho de medo de programar, é uma forma muito boa de você prototipar também. A gente usa isso, né, nos projetos que a gente trabalha, né? Eu tenho com algumas das equipes de competição, é uma primeira forma de você prototipar. No Submarino a gente usa bastante Python para trabalhar com sonares, né? Porque é uma modelagem matemática que é um pouco complicada, então a gente acaba fazendo primeiro em Python, como o Oli falou, para entender bem o problema, para entender bem a matemática. E você pode brincar aqui à vontade, você pode aqui adicionar um servomotor aqui na tua placa e vai aparecer um ADC, né? Para você uma placa, coloca um LED, né? Roda o script, as coisas vão acontecer, busca um outro script, sei lá, do próprio servo, né? Aqui, ó, roda o servo com alguma angulação e vocês vão ver o servo funcionando. Então você pode, inclusive, testar o teu algoritmo aqui antes de comprar uma placa. Eles estão usando como versão a própria placa da PyBoard, né? Mas você pode usar o que você quiser, né? Você pode usar o ESP, você pode usar, tem uma ótima documentação, a documentação é incrível, tá? E assim, é muito importante vocês também participarem do processo de tradução da documentação. Aqui, olha só, tem para o ESP 266, tem para o ESP 32, então, né, é isso, galera. Eu acho assim, até para a gente ter um pouquinho mais de tempo, né, vou ficar por aqui hoje, né, foi um prazer imenso, como sempre, e é isso. Respira, calma, respira. Bom, a gente acabou fazendo em 1 hora também, como todo mundo, você tinha o direito, a gente deixou, entendeu? Então, eu não vou te agradecer agora, porque você vai ficar até o final, né? Você está nessa com a gente até o final, de bastidores. Mas, cara, como sempre, uma palestra gerou... Tu vê quanta pergunta gerou a tua palestra, né? Eu sempre... Esse laboratório seu aí é um sonho, cara, assim. Quem tiver no Rio de Janeiro aí, um dia for lá no fundão, passa nesse laboratório, porque é genial. Portas abertas. Esse cara tira... Portas abertas. Não, portas abertas, isso que é legal, ou seja, a filosofia até o final, ele faz todo o papel de uma universidade pública, né? Portas abertas. Aprende o seguinte, pessoal, você como cidadão da República Federativa do Brasil, você tem o direito constitucional de frequentar corredor de qualquer universidade federal, estadual, tá? É um direito seu de acesso, é uma faculdade pública, é para o público. E tem departamentos de universidades que não deixam, é inconstitucional. E não é o caso do NCE, não é o caso da gestão do Miceli, nunca foi. Desde que ele assumiu, ele falou, vamos abrir. Isso tem que ser exaltado, isso tem que ser mostrado. Isso também é o papel do diretor do NCE, o Henrique Cerdeira, né, que fica o agradecimento por ajudar a gente, né? Desde que eu assumi o laboratório, ele sempre me deu carta branca para eu fazer o que eu quiser, o que é muito temerário da parte dele, né? Mas eu agradeço sempre a liberdade que ele deu para a gente dentro do laboratório. De carregar esses eventos, então sempre com a permissão, né, da instituição, né, e acho que esse é o DNA da UFRJ. Eu costumo brincar, a UFRJ esse ano fez 100 anos, eu costumo dizer que a UFRJ fazer 100 anos
é uma palhaçada, porque a gente existe desde que o Dom João veio para cá, então a gente já está há 200 anos aqui, e eu cobro isso, né, lá dentro, né, mas eu sou chato para burro. Então, assim, a gente tem um papel, e é importante cumprir esse papel. Cara, obrigado. Obrigado por tudo que você está fazendo pela gente aqui no FreeSol, como sempre.